Ó, para tentar simplificar. Imagina que a mente cósmica, ela é como um veículo. E esse aqui é um desenho que representa o veículo, representa esse veículo. E essa mente, ou esse veículo, ela tem diferentes estados físicos, assim como a água. A gente vê a água, ela tem estados físicos, como a líquido, o sólido, líquido e gasoso, não é? Aqui no caso a gente tem diferentes estados, então a gente tem sólido, líquido, gasoso e aqui em cima a gente tem o estado plasmático. Esse plasma é o plano da emanação. Emanação, aqui nesse estado já seria o plano da criação. Aqui embaixo é o plano da formação e aqui é o plano da ação. Então veja que aqui onde tem a Terra é aqui onde a gente age, é onde nós humanos estamos agindo. É o nosso plano aqui. Então quando o Sefer Yetzirah fala, o livro da Kabbalah fala, desses quatro mundos, ele fala que o ser humano, em seu estado de alteração de consciência, ele consegue partir daqui da Terra até aqui em cima, nesse plano aqui, tá vendo? Que é Yetzirah. É por isso que o nome do livro é Sefer Yetzirah. Yetzirah que é o plano da formação. Formação. Formação é semelhante a esses dois planos inferiores, são semelhantes às águas abaixo do espírito, sabe? Então, o que acontece? A árvore, a mente, em seu estado natural, em seu estado saudável, ela flui como um vento, ela flui como um espírito, ela flui como um movimento contínuo, certo? Então não existem corpos sólidos de fato. Então as delimitações dos corpos vão ser formadas aqui embaixo, entende? E elas vão ser percebidas aqui. Então a solidez da, da mente, da consciência, ela só é percebida aqui nesse plano, plano da ação, percebe? Então as delimitações que vão dar a forma aos corpos é feita aqui nessa região, que é onde o ser humano consegue subir. E o que acontece? Então aqui em cima temos estados físicos mais sutis. Então nós temos um estado gasoso aqui e o estado plasmático aqui. Ou seja, aqui não tem corpos, nem aqui, certo? Porque aqui só tem nuvem, é como nuvem. Estado gasoso, então é como nuvem. Não há um corpo formado aqui. Há apenas nuvem. Então você tem diferentes nuvens, mas quando elas se aproximam, elas se misturam e se tornam a mesma nuvem. Não é porque não há separação, não há delimitação, saca? E aqui em cima já é como a luz, percebe? Por isso que é chamado de plano da emanação. Então, esse plano da criação esse aqui é plano da criação, porque essas nuvens vão se misturando para criar a ideia, entende? A ideia que vai ser plasmada aqui para baixo. Conforme ela vai descer aqui para baixo, ela vai se densificando, assim como a chuva, que cai do seu estado gasoso e vai descendo, vai se esfriando e descendo, entende? Esse resfriamento é semelhante ao processo de solidificação da matéria. É um processo físico. Assim também acontece na consciência, na mente, certo? Aí o que acontece? A árvore, em seu estado não saudável, ela começa a apresentar coagulações, solidificações em seus diferentes mundos de percepção. Então, aí o que acontece? Esse plano aqui é um plano que é simbolizado por um homem, plano da emanação, e o plano
abaixo, que é o plano da criação, é simbolizado por um trono, certo? Então, este homem sentado no trono, ele é, no seu estado saudável, a luz da arqué, ou seja, a luz da substância, a luz do absoluto, que se manifesta através de suas nuvens. Então não tem uma passagem da Bíblia que fala que o trono de Deus aparece em meio a nuvens, raios e trovões e tal. Então, essa luz, ou seja, os raios e trovões através das nuvens, representa exatamente estes dois mundos superiores aqui, tá vendo? Então, Deus em cima, como emanação, ou seja, um estado plasmático da realidade, é luz. Então, ele não tem corpo, não tem forma, não tem um nome específico. Gente, tem conceitos aqui, são formados aqui embaixo, tá vendo? O plano da formação. Esses conceitos formados que nos permitem perceber esses aspectos superiores por espelhamento. E aí o que acontece? Quando começa a ver as coagulações começam a surgir cascas. E aí o que acontece? E esses dois mundos aqui começam a ser permeados por essas cascas, que são na realidade ilusões aqui desse próprio mundo da formação. É uma distorção do plano da formação que vai fazer então as pessoas começarem a enxergar personificações aqui, sabe? Então, esse homem aqui, que na verdade é um arquétipo, então ele não tem uma forma específica, ele não tem um corpo, mas ele é chamado de Adam Kadmon, ou seja, ele é humano arquetípico, né? Então as pessoas começam a enxergar esse humano arquetípico com um corpo, com uma forma, com uma imagem, com um nome. E aí ele se transforma no Deus que as pessoas idolatram. Passa a ser idolatria, porque elas estão percebendo, na verdade, uma casca, uma coagulação neste mundo aqui, que elas percebem como se fosse esse mundo superior. Elas não estão percebendo a verdade dos planos superiores, não estão percebendo a verdade do mundo arquetípico e do plano de criação, que seria o verdadeiro trono de Deus, entre aspas. Percebe? Esse trono de Deus acaba sendo confundido com as imagens, com as coagulações, essas petrificações. É por isso que vem então um processo de alquimia, que é feito aqui em Tiferet, no Sol. Percebe? O Sol faz a alquimia da vida, não é? Ele absorve a matéria, dissolve a matéria por fusões nucleares, emana essa energia de volta para a Terra. Só que dessa vez ele oferece a luz. Percebe? A luz aqui, ó, em seu aspecto arquetípico. Lá em Atsilu, ela se manifesta aqui também, tá vendo? Ela vai se manifestar no mundo inferior como o próprio Sol, uma luz do Sol. E esse Sol de Tiferet não se refere só ao Sol que a gente enxerga lá em cima, que na verdade é um reflexo do plano da formação. E esse Sol, na verdade, é um Sol interior, que permite a alquimia. Então a gente vai ter os 4 elementos. Aqui embaixo a gente tem a terra. Aqui a gente tem a água. Aqui a gente vai ter o fogo. E aqui a gente vai ter o ar. Tá vendo? Então, este elemento fogo aqui tem relação exatamente com os diferentes estados físicos da matéria, que é a própria luz, a arqué, se manifesta através da luz que é emanada. E essa luz emanada ela vai se densificando até formar um mundo físico sólido, entende? Então essas emanações aqui, elas são bloqueadas aqui embaixo, no plano da formação. Bloqueadas por quê? Por coágulos. Coágulos que impedem que essa luz daqui de cima atravesse esse caminho aqui, tá vendo?
Esses caminhos, eles chegam aqui em Yetzirah, em Yesod, ou seja, na Lua, mas eles não chegam na Terra. O que a Terra vê é só um reflexo limitado até aqui, devido à coagulação desse plano. Esse é o processo de idolatria. Processo de idolatria que acaba impedindo que as pessoas consigam enxergar a própria natureza, enxergar a própria realidade, enxergar a realidade presente, que é, entre aspas, o trono de Deus, que é a luz da natureza, a luz da arqué, percebida através de suas nuvens. Essas nuvens essas que são a própria criação, é o processo de criação que vai desde o vazio daqui de cima, porque aqui para cá é tudo vazio. Então o vazio ele vai se concentrado aqui na coroa, em Keter. Essa concentração do vazio é a própria força do vácuo, que ela vai ser concentrada pelas forças centrípetas da gravidade. E depois vai ser emanada de forma eletromagnética, aqui em Rockmar. E por aí vai, e assim vai, ela vai sendo emanada. Emanada e restringida, emanada e restringida. Esse processo de emanação e restrição é um processo de coagulação do mundo. É o mesmo processo que a gente vê nas 4 estações do ano, que tem relação com os solstícios e equinócios. Ai, meu dedo. E tem a ver também com o fluxo físico do ecossistema. O fluxo da água, por exemplo. Onde a água ela evapora dos rios, vai para o céu, formando nuvens. Só que nós também temos o seu estado plasmático, que é o Sol lá em cima. É dele que vem o calor, a energia que faz a água evaporar, entende? Então ela não para no vapor, ela continua evaporando. E depois ela retorna, a matéria retorna para o seu estado sólido. E assim é o fluxo do ecossistema. Este ecossistema que, na verdade, é o fluxo da nossa própria consciência, da nossa própria mente universal.